Olá pessoal, professor Sérgio Araújo aqui para mais uma aula de álgebra vetorial e geometria analítica. Na aula de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de elipses, começando aqui com alguns exemplos. No primeiro exemplo, eu quero que vocês determinem uma equação da elipse que tem os focos F1 e F2 dados aqui e que tem a excentricidade igual a 1/3. Dá uma pausinha no vídeo e tenta fazer, porque agora a gente vai se embora para a resolução. Então, pessoal, como a gente viu nos exemplos da aula passada, para eu fazer uma equação reduzida da elipse, eu preciso de 4 ingredientes. Preciso saber o centro da elipse, eu preciso saber se o eixo maior está paralelo ao eixo x ou y, e preciso saber do A e do B. Então, aqui nesse problema ele me deu os focos e a excentricidade. Vamos usar esses dados para ver se a gente consegue descobrir os 4 ingredientes que eu preciso para fazer a equação reduzida da elipse. Então, marcando aqui os focos que ele deu, a gente já tira direto o centro, né? Porque o centro é o ponto médio dos focos. O centro tem que estar aqui, ó. Okay? Então, aqui a gente já tira que o centro tem coordenadas 1 em x, 1 em y. Obrigatoriamente, essa elipse está deitada, né? Já que os focos estão aqui, essa elipse tem que estar deitada, portanto o eixo maior dela é paralelo ao eixo x. A distância do centro até o foco é o c minúsculo. Então daqui desse desenho a gente tira também que o c minúsculo vale 2. Agora vamos para a excentricidade. A excentricidade é c sobre a. E ele deu aí a excentricidade que é 1/3. O c a gente já sabe que é 2. Então resta a gente descobrir o a aqui, ó. Passo o A para cá multiplicando, o 3 para cá multiplicando, a gente tira o valor de A igual a 6. Agora só resta achar o B, né? Como é que eu vou achar o B? Vou usar aquela relação de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A é 6, então A ao quadrado 36. O B é o que eu estou procurando. O C é 2, ao quadrado fica 4. Então B ao quadrado é 32. Ok? Então já tem o centro, o eixo, o A e o B. É só montar a equação agora. É x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 também ao quadrado, paralelo ao eixo x, né? Então o A vai ser o denominador do x, ao quadrado é 36, B ao quadrado é 32, igual a 1. Essa é a equação reduzida da elipse. Ele pediu qualquer uma, essa daí serve. Exemplo 4. Dada a elipse cuja equação geral é essa daqui, eu quero que vocês determinem a equação reduzida, o centro, os números a, b e c, os vértices, os focos, a excentricidade e o gráfico dessa elipse. Dá uma pausinha no vídeo e tenta fazer, porque agora a gente vai se embora para a resolução. Então, pessoal, mais uma daquelas questões em que é dada a equação geral da cônica, e aí ele pede todas as informações da cônica. Só que a equação geral ela não traz muitas informações, então a gente tem que transformar ela em equação reduzida, que essa sim tem várias informações. Para eu transformar em equação reduzida, eu tenho que aplicar o método de completar quadrado. Então vamos lá, o primeiro passo, juntar as variáveis iguais. 4x ao quadrado menos 8x 9y ao quadrado menos 36y mais 4 igual a 0. Segundo passo, colocar os coeficientes do segundo grau em evidência. Então fica x ao quadrado menos 2x, aqui é 9, fica y ao quadrado menos 4y. E o terceiro passo é você ir no coeficiente do primeiro grau, dividir por 2 e elevar ao quadrado. O resultado soma e subtrai. Então, 2 dividido por 2 dá 1, ao quadrado dá o mesmo. Então, soma e subtrai 1. Aqui, ó, o coeficiente do primeiro grau é 4. Divide por 2 dá 2. Ao quadrado, 4. Soma e subtrai 4. Aí aqui aparece um quadrado perfeito, que é x menos 1 ao quadrado. Já vou distribuir esse 4, certo? Fica 4 vezes o quadrado perfeito, 4 vezes menos 1, menos 4. Aqui também aparece um quadrado perfeito, que é y menos 2. Já distribuí aqui o 9 pelo quadrado, e 9 vezes menos 4, menos 36. Esse menos 4 aqui corta com esse mais 4, e esse menos 36 passa para lá mais 36. A equação reduzida ela tem que ficar igual a 1. Então, eu vou dividir tudo por 36 para
ficar igual a 1 aqui. Ó. Então aqui eu simplifico 4 com 36 dá 9 e 9 com 36 dá 4, igual a 1. Essa é a equação reduzida da elipse. No item B ele pede o centro da elipse, que é só a gente olhar para a equação reduzida, né? O centro é o ponto de coordenadas 1 e 2. No item C ele pede os números A, B e C da elipse. O A é a raiz quadrada do maior denominador, que é 9. Então fica o A igual a 3. O B é 2, a raiz quadrada de 4. E o C, você usa a relação de Pitágoras para descobrir. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então A ao quadrado é 9, B ao quadrado é 4, mais C ao quadrado. Então isso aqui dá C igual a raiz de 5. No item D, ele quer os vértices da elipse. Para fazer os vértices e os focos da elipse, eu gosto primeiro de fazer o gráfico, para você não precisar estar decorando aquele monte de fórmulas. Então vamos fazer primeiro o gráfico. Vamos marcar aqui o centro, que é o ponto de coordenadas 1 em x, 2 em y. Esse aqui é o centro. Agora veja bem, o A mede 3. Eu sei que a nossa elipse é deitada porque o maior denominador está embaixo do x. Então ela é paralela ao eixo x. Então para eu marcar os vértices do eixo maior, eu vou andar 3 para cá e 3 para cá. Esses aqui são os vértices do eixo maior. Os vértices do eixo menor, o B é 2, então eu vou subir 2 para cá e 2 para cá. Então esses são os vértices da elipse, eu já posso desenhar a elipse, né? Aí o gráfico da elipse. E os focos? O C é raiz de 5, então raiz de 5 para cá, raiz de 5 para cá. Fica mais ou menos aqui, né, os focos. Mas com esse desenho aqui a gente já pode dizer as coordenadas dos vértices, né? Então o A1 é o ponto de coordenadas menos 2, 2. O A2 é o ponto de coordenadas 4, 2. B1 é o ponto de coordenadas 1, 0. E o B2 é o ponto de coordenadas 1, 4. No item E ele pede os focos, né? Então o foco F1 vai ser o quê? 1 menos raiz de 5, e a coordenada y é 2. O outro foco é 1 mais raiz de 5, coordenada y é 2 também. Por fim, ele pede a excentricidade, que é C sobre A, o C é raiz de 5 e o A é 3. Então tá aí, pessoal, todos os elementos da elipse obtidos a partir da equação geral. Agora, pessoal, vamos definir as equações paramétricas de uma elipse centrada num ponto H e K, que vão ser definidas da seguinte forma. Quando o eixo maior for paralelo ao eixo x, as equações paramétricas da elipse são essas aqui, ó, onde o parâmetro é o número θ. Quando a elipse tem eixo maior paralelo ao eixo y, as equações paramétricas são essas aqui. Veja que a única diferença de uma para outra é a posição do número a. Se for paralelo ao eixo x, o a multiplica o cosseno na equação do x. E se for paralelo ao eixo y, o a multiplica o seno na equação do y. Vamos encerrar a aula agora com esse exemplo e eu quero que vocês obtenham as equações paramétricas dessas duas elipses aqui. Dá uma pausinha no vídeo e tenta fazer, porque agora a gente vai-se embora para a resolução. Bem, pessoal, como vocês puderam observar, para fazer a equação paramétrica de uma elipse, eu preciso dos mesmos ingredientes para construir a equação reduzida. Então, qual é a estratégia? Fazer a equação reduzida e obter todos esses ingredientes para poder construir a equação paramétrica. Então, aqui começando com a primeira elipse, vamos fazer a equação reduzida dessa daqui, que está bem fácil, né? Para essa equação aqui se tornar reduzida, é só você dividir tudo por 400. Dividindo a equação toda por 400, ela vai ficar assim, e essa já é a equação reduzida da elipse. A partir dessa equação reduzida aqui, eu tiro várias informações. O maior denominador está embaixo do x, então o eixo maior é paralelo ao eixo x. As coordenadas do centro aqui a gente pode ver que é 0 e 0. O a é raiz de 25, que é 5, e o b é raiz de 16, que é 4. Então temos aqui os 4 ingredientes necessários para construir a equação paramétrica. Então, com o eixo paralelo ao eixo x, eu sei que o a vai multiplicar o cosseno na equação do x. Então o centro é 0, 0, fica 5 cosseno de θ e o b 4 seno de θ. Essa é a equação paramétrica da parábola. Vamos agora para o item 2. Bem, essa equação geral aqui já não está tão simples de fazer a equação reduzida, né? Para eu transformar essa equação aqui em reduzida, precisamos utilizar o método de completar quadrado,
que a gente já usou na aula de hoje. Esse método consiste de 3 passos, que a gente já fez esses 3 passos separadamente, mas é também possível fazer os 3 passos de uma vez só para tornar o cálculo mais rápido. Então aqui você já junta as variáveis iguais, coloca o 9 em evidência para essas variáveis, que é o x ao quadrado e o menos 54x, fica isso aqui. Aí você já vai no coeficiente do x, divide por 2 e eleva ao quadrado. 6 dividido por 2 dá 3, 3 ao quadrado 9, soma e subtrai 9 aqui. Faz a mesma coisa no y, dá isso aqui, repete o 61. Aí agora aqui, pessoal, temos um quadrado completo, que é x menos 3 ao quadrado. Você já multiplica o 9 por esse quadrado e o 9 vezes esse menos 9 aqui dá 81 negativo. Faz a mesma coisa aqui com esse termo. Aqui você tem o quadrado y mais 2 ao quadrado. 4 vezes ele dá isso aqui. E 4 vezes menos 4 dá menos 16. Junta com esse menos 81 aqui. E o mais 61 dá menos 36, que passa para o outro lado da equação, mais 36. A equação fica assim. E aí agora é só você dividir tudo por 36 e obter essa equação reduzida aqui. Com essa equação reduzida, você extrai todas as informações da elipse. Por exemplo, o maior denominador está embaixo do y, então a elipse é paralela ao eixo y. O centro tem coordenadas 3 e menos 2, lembrando que tem que trocar o sinal aqui, né, por conta do menos que tem na fórmula. O a é raiz quadrada de 9, que é 3, e o b é raiz quadrada de 4, que é 2. Então, com essas informações, é só preencher a equação paramétrica. Como o eixo é paralelo ao eixo y, o a vai multiplicar o seno na equação do y. Então, esse 3 aqui vem para cá multiplicando o seno. Aqui são as coordenadas do centro, 3 e menos 2. Esse 2 aqui é o b. Então, essa é a equação paramétrica da elipse. Então, é isso, pessoal. Terminamos aqui a nossa aula sobre elipses. Na próxima aula, começamos a falar de hipérboles. Se você está com alguma dúvida ou entendeu tudo, deixe o seu comentário aqui embaixo. E se gostou da aula, dá o like e se inscreve no canal. Até a próxima aula!